companhia. Em razão da sua complexidade, né, em razão de uma sociedade anônima ela precisar de muita gente, né, ela ter muitos acionistas, a lei vai estipular os chamados órgãos de administração, certo? Isso é importante, que é muito em prova. Órgãos da companhia, órgãos de administração, isso que eu falei aí em 2, 3 aulas e estou aprofundando, que é importante. Então, a companhia, né, que é a sociedade anônima, ela vai ter, pela lei, né, uma estrutura própria. A estrutura é chamada os chamados órgãos de administração. A companhia, a princípio, né, além do que pode ter no estatuto, por isso, a lei vai ter uma Assembleia Geral, que é chamada, vista como um órgão. Está travando um pouquinho o vídeo aqui, para vocês parar, para ver se melhora. Daqui a pouco eu libero o vídeo, vou ficar só no áudio. Então, já vai ter um órgão máximo chamado de Assembleia. Abaixo da Assembleia, ela vai ter um Conselho de Administração. Abaixo do Conselho de Administração, ela vai ter uma diretoria. Abaixo da diretoria, ela vai ter um Conselho Fiscal. Nem todos os órgãos são obrigatórios. Por exemplo, a gente vai ver que, né, no Conselho de Administração, numa sociedade anônima fechada, ele é facultativo, ok? Mas outros são obrigatórios. Qual é o caso da Assembleia? A Assembleia é o órgão, né? A Assembleia nada mais é que a reunião das pessoas, né, que compõem a sociedade. As pessoas que compõem a sociedade são os acionistas. Lembra que uma sociedade, né, ela é composta pela união de pessoas, em geral. Com a mudança que teve agora, né, em 2020, no Código de Processo do Código Civil, eu tenho sociedade unipessoal limitada, que é uma exceção. Regra geral, a sociedade ela é sempre vista como uma união de pessoas. Tem exceção, como é o caso da sociedade limitada unipessoal, uma sociedade formada por uma pessoa só. Até então não tinha. Isso é uma, né, até tinha sociedades de uma pessoa só, mas eram exceções legais também, como, por exemplo, quando um sócio morria, aí seria uma sociedade unipessoal temporária. A SA que cria uma sociedade para seus próprios negócios, seria a sociedade, né, subsidiária integral, outra exceção. Agora a gente tem mais uma exceção, que é a sociedade unipessoal limitada, ou limitada unipessoal. A regra geral, a sociedade é sempre a união de 2 ou mais pessoas que vão se reunir. Esses sócios, né, ora são chamados de cotistas, como é o caso de uma sociedade contratual, como é o caso de uma sociedade limitada, e ora são acionistas, como é o caso de uma SA. São acionistas porque possuem ações, e ações se diferenciam das cotas porque são negociadas, né, livremente. Né? Quando você torna acionista de uma empresa, você negocia sem ter que pedir a anuência do outro. Né? Isso é natureza da sociedade, é característica da sociedade. Além disso, ainda posso, além de negociar livremente, ainda negociar no mercado de valores imobiliários, ou seja, né, ao público em geral. Eu ainda posso disponibilizar a minha ação para qualquer pessoa vá lá e compra, ou o inverso, né, eu comprar de qualquer ação, de qualquer empresa, que lá no mercado de valores imobiliários. Tudo isso a gente já viu. Mas em algum momento, né, os acionistas daquele momento da empresa deverão se reunir para decidir, né, as vontades, né, da empresa, né, os desígnios da empresa. Então, a Assembleia Geral é o órgão máximo deliberativo da empresa. Artigo 121 da lei fala isso. A Assembleia Geral é o órgão máximo deliberativo. Vai se reunir para decidir, né, todos os negócios de interesse da companhia. Vou destacar aqui o que eu acho importante, que eu acho que cai bastante em prova, por exemplo, a alteração que teve recentemente, né, permitindo que a Assembleia Geral seja online, né, em razão aí da pandemia. Então você teve uma medida provisória, 2020 agora, permitindo que nas companhias abertas e nas companhias fechadas, só que nas companhias abertas, né, a regulamentação disso será pela Comissão de Valores Imobiliários, e nas companhias fechadas, a regulamentação disso será pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial. Fato é que hoje você pode fazer uma assembleia online, ok? Essa assembleia ela vai se reunir, né, de 2 formas, ordinariamente, que é a chamada AGO, ou extraordinariamente, que é a chamada AGE, Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária é aquela que se reúne ordinariamente
para deliberar, né, os assuntos previstos na própria lei, no seu artigo 132. Então, a 132, né, o artigo 132 da lei, estabelece, né, os assuntos que devem ser tratados e decididos anualmente pela uma Assembleia Geral Ordinária. Então, você vai ter que criar essa Assembleia Geral todo ano, né, para quê? Né, para tomar as contas dos administradores. Né? Lembrando que administradores é um gênero em que eu tenho duas espécies, né, conselho de administração e diretoria, para deliberar sobre a destinação do lucro. Quando você se torna um acionista de uma SA e recebe os dividendos, né, já ouviu falar sobre isso, né, a parte do lucro que a empresa distribuiu aos acionistas, isso foi previamente deliberado em uma Assembleia Geral Ordinária, conforme determina a lei. Eleger os administradores. Então, os diretores e os conselheiros serão votados para um mandato, né, e esse mandato vai ser votado quando houver, né, o ano que tiver eleição, nessa Assembleia. Aprovar a correção do capital monetário. Já vimos isso também, né? Antigamente, principalmente, era importante você estar ou corrigindo o capital social em razão da inflação. Hoje perdeu um pouco de sentido isso. Ok? Existe um momento para você fazer essa convocação, existe um prazo para você fazer essa convocação, cai em prova também, 4 meses após o encerramento do exercício social. Sabe que o examinador, né, o cara lá da banca do concurso, adora prazo, né, adora tempo, né, números, acho que talvez a gente esqueça, não sei, certo? Então, eu tenho um período, que é o chamado exercício social. Toda empresa, inclusive a SA, né, ela tem como obrigação, né, levantar os seus balanços, né, patrimoniais e os seus resultados. Então, toda empresa tem que, em determinado período, apurar o seu resultado. Tive lucro ou tive prejuízo? Tem até um imposto, que é o imposto sobre o lucro. Bom dia, Cícero. E você tem, né, que apurar o seu patrimônio. O patrimônio cresceu, diminuiu, o que aconteceu? É a obrigação de toda a empresa, inclusive da SA. A lei diz que, encerrado o período, né, que ela tem, você tem 4 meses para fazer essa assembleia. A gente comentou também, né, que a lei ela é detalhista em relação à convocação dessa assembleia e tem porquê e tem sentido, né, porque eu preciso, né, permitir que todos os acionistas atuem, né, compareçam nessa assembleia. Então, imagine 76, né, você sequer tinha a possibilidade de fazer online, tinha que mandar comunicados para diário oficial, jornais de grande circulação. Então a lei vai criar aí um detalhe aí que também se é bastante cobrado em prova, né? Esse ritual aí de convocação da Assembleia. Então a Assembleia ela vai, né, ser convocada pelos administradores nesse prazo aí de 4 meses após o encerramento. Decorridos 30 dias sem a convocação, né, por esses administradores, a lei atribui essa competência ao Conselho Fiscal. Certo? Decorrido 60 dias sem a convocação por esses administradores, a lei atribui essa competência a qualquer acionista. Então, essa sequência lógica é bastante importante para a gente aí, para fins de prova. A lei ainda permite que qualquer acionista convoque uma assembleia, né, para outros fins. Para isso, ele vai ter que ter um quórum mínimo, né, de 5%. Para isso, ele vai ter que previamente intimar os administradores para que o façam essa convocação em até 8 dias, senão ele pode convocar. Então, eu sou sócio de uma empresa e eu quero que a empresa passe a, né, investir em outro material, por exemplo, né, preservar mais o meio ambiente, ou qualquer outra coisa, não importa. Posso levar essa pauta para ser discutida entre os acionistas, né, os demais acionistas. Mas para isso eu preciso, né, ter um quórum mínimo, para isso eu preciso, né, requerer, e se não fizer, aí eu posso. E a outra hipótese é a questão do Conselho Fiscal, inclusive que a gente vai ver hoje, né? O Conselho Fiscal ele é um órgão de funcionamento, aliás, de existência obrigatória, assim que a doutrina fala, e de funcionamento facultativo. Então o Conselho Fiscal vai estar previsto no Estatuto, mas para ele existir de fato eu preciso convocar. E nem sempre vai interesse dos diretores, né, convocar esse conselho. Então qualquer acionista pode fazer isso, né? É uma das hipóteses especiais de convocação. Tudo isso a gente já viu, né? Vou avançar aqui, vou passar para, né, outros assuntos.
Então, falamos depois sobre o conselho, né, de administração. Então, abaixo de uma Assembleia Geral, o órgão posterior é o Conselho de Administração. O que é o Conselho de Administração? Né? É um órgão também deliberativo, criado para ajudar o desenvolvimento, né, da Assembleia, da companhia, perdão. Não dá para você levar toda a discussão para ser decidida em Assembleia. A Assembleia demanda tempo, demanda prazo, demanda formalidade, né? E tem coisas que têm que ser decididas mais rápidas. Então eu crio como se fosse uma mini Assembleia, né? Ou seja, um órgão decisivo, né? que funciona diariamente, auxiliando a diretoria. Antigamente, para ser membro do Conselho de Administração, tinha que ser necessariamente acionista. Hoje em dia isso não é mais necessário. Então eu posso ser membro de um conselho de administração sem ser acionista. A gente até comentou que hoje tem os conselheiros profissionais, alguém que estuda, se prepara para ser conselheiro, né, de uma companhia sem sequer ser acionista. É possível? É. Por exemplo, eu tenho um fundo de pensão, né, normalmente, um grande fundo, um fundo da Petrobras, dos funcionários do Banco do Brasil, né, ou da GM dos Estados Unidos, que investe numa companhia qualquer. E aí ela quer estar mais por dentro, né, do que está acontecendo na empresa, ela quer ter mais voz. Então ela pode, né, eventualmente enviar um representante, uma pessoa física, para ser esse conselheiro. Ok? É claro que isso vai ser votado, né, entre os demais acionistas, mas é possível então que esse fundo nomeie alguém que sequer seja acionista, e com a concordância dos demais, né, porque vai ser votado, para ser um conselheiro. Então, em razão disso, hoje permite-se que qualquer pessoa, que inclusive nem seja acionista, pode ser membro do conselho. É claro que ninguém vai cair de paraquedas lá, é óbvio que vai ser indicado por alguém que é acionista e as demais pessoas vão concordar. Normalmente eles fazem um acordo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, hoje, né, o conselho ele vai, né, ser qualquer pessoa. A lei só diz que tem que ser residente no país. Então, esses critérios aí, né, são cobrados aí em provas de concurso, ok? A lei diz que o conselheiro de administração ele pode ser, ele vai ser 3 pessoas no mínimo, né? É um órgão colegiado, então mínimo de 3 pessoas, mas caberá ao estatuto decidir, né? Qual a quantidade de conselheiros, como é que ele entra, como é que ele sai do conselho, o mandato, né, o período que ele vai estar lá, né, na gestão. A lei diz que não pode ser superior a 3 anos, permitida a sua reeleição. Ok? Que mais que tem aqui de importante para falar para você de conselho de administração? Conselho de administração, ele é um órgão, né, facultativo ou obrigatório? Isso também cai em prova, né? E a resposta é aquela de sempre, depende, né? Eu tenho em algumas companhias, né, sociedades anônimas, que o conselho de administração vai ser obrigatório e outras ele pode ser facultativo. O conselho, né, de administração vai ser obrigatório nas companhias abertas, nas companhias, aqui também é bastante cobrado em concurso OAB, de capital autorizado, e nas companhias, sociedades de economia mista. Rapidamente, né? Companhia aberta, aquela que vende os seus ativos, os seus valores mobiliários no mercado de valores mobiliários. Então, a companhia pode ser aberta ou pode ser fechada. Gente, o que aconteceu? Tá bom, Thiago. Vou olhar depois. Trabalho eu já passei, Thiago. No início da aula. Depois a gente se fala. Sei que tinha acontecendo alguma merda. Alguém tinha passado pelado aqui por trás, sei lá. Trabalho eu já passei, Thiago. Depois eu vou olhar no grupo.
Não, que ele mandou, olha no grupo, eu falei, olha o áudio, deu alguma merda, né? Mas é tranquilo. Valeu? Tem 2 trabalhos aí, Thiago. Fica ligado. 20 questões e uma jurisprudência sobre SA. Valeu? Até me perdi onde eu estava. Então, o Conselho de Administração vai ser composto por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral. Importante, esses cargos são ad nutum. Essa expressão também cai bastante em prova, né? Destituíveis a qualquer tempo, né? Apesar de ter um mandato, não é um mandato que você não pode sair. Né? Porque o cara mandou olhar, eu falei, pô, deve ter sido alguma coisa muito séria, né? Pô, graças a Deus não foi nada demais. Só avisou que ia sair. E isso é importante. A outra coisa que é importante também, cai bastante em prova, quem tem medo. É o voto múltiplo. O que é o voto múltiplo? Voto múltiplo é uma forma de eleição dos conselhos de administração. Regra geral, em uma eleição, né, como é que funciona a votação? Cada um vota pela quantidade de ações que tem. Cada ação com direito a voto, lembrando que tem ações que podem não ter direito a voto, dependendo da companhia, né? Hoje em dia as companhias, né, visam a não ter mais essa diferenciação de ações com direito a voto e sem direito a voto. Acho que eu já até te falei isso, né? Até quando você vai comprar uma ação na bolsa, a bolsa classifica as companhias, né, em 3 espécies: companhias no novo mercado, companhias no primeiro mercado, companhias no segundo mercado. Uma das características da companhia do novo mercado são companhias que não têm mais a distinção entre ações com direito a voto e ações sem direito a voto. Isso é importante, né? Acho que foi muito importante, principalmente no início, quando eu criei companhias para trazer gente para ser investidor, mas hoje isso está meio perdendo o sentido. Então, hoje em dia, eu tenho companhias que não têm essa distinção. Mas nas companhias que eu tenho distinção, isso tem que ser observado. Então, eu vou ter uma companhia, eventualmente, com direito a voto e sem direito a voto. Pensando na votação, né? Obviamente, você vai votar quem tem direito a voto, quando é o caso, de assim for na companhia. E, ainda assim, né? Imagine uma companhia que tem 10 acionistas. E cada ação corresponde a um voto. Então, um tem 60% das ações. É obviamente que numa votação direta ele ia sempre eleger os membros do conselho. Então, uma companhia com 10 acionistas, né? E eu tenho, vai ficar fácil, né? Né, com 10 ações, eu tenho um acionista com 6 ações, um acionista com outro acionista com um acionista com um. Certo? E aí, se em cada votação, vamos aí votar, aí o cara vota com 6 votos dele. Vamos votar, o cara vota com 6 votos dele. Vamos votar, ele sempre vai ganhar, porque ele tem sempre a maioria. O voto múltiplo é uma forma de permitir que os minoritários consigam votar. Então, no voto múltiplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de votos, né, da eleição e vou distribuir. Então, se eu sou acionista, eu tenho um voto só, né, porque eu tenho uma ação. Só que eu tenho 3, né, ou 5 membros, né, do conselho para votar, e na prática eu tenho 5 votos, um para cada um. No voto múltiplo, eu pego os meus votos todos e posso, né, reuni-los em uma única votação e para votar por um único membro, de forma que eu consiga eleger alguém. Talvez não sozinho, mas eu me reúno com os outros 4 acionistas, certo? Então, meu exemplo aqui, né, eu tenho um acionista com 6 ações, a companhia tem 10 ações. E eu tenho 4 acionistas, cada um com 4. Em cada eleição, né, para o presidente do Conselho de Administração, depois para o segundo membro, terceiro membro, quantos votos são possíveis? 10, certo? Se na primeira eleição a gente não tiver o voto múltiplo, eu vou perder, né? A minoria vai perder. Na segunda também, na terceira também. Se a gente requerer e for adotado o voto múltiplo, o que vai acontecer? A gente vai pegar os meus 4, né? Na verdade, eu tenho um voto, só que são 3 membros, então eu tenho 3 votos. No voto múltiplo eu vou juntar todos. Vou pegar os meus 3 votos, com mais os 3 votos do colega, com mais 3 votos do colega, com mais 3 votos do outro colega, eu tenho. Quantos votos a gente tem no total? 12. Então a gente consegue direcionar esses votos para um membro só e a gente consegue eleger um membro só. Obviamente eu estou abrindo mão de votar nos outros cargos, mas estou conseguindo eleger
né, um cargo só. Então, é uma forma da minoria se representar. Isso também é bastante importante, também bastante cai em concurso, né? Cai em prova aí. Então, o voto múltiplo é essa possibilidade de concentração de votos, né? Então, diz o artigo 141, na eleição dos conselheiros é facultado ao acionista, aí tem uma quantidade mínima, né, que representem no mínimo 1/10 do capital social, com direito a voto, esteja ou não previsto no estatuto, então o voto múltiplo tem previsão legal, não precisa estar previsto no estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo. O que é o processo de voto múltiplo? Né? É a adoção, a cada ação, né, a atribuição, perdão, a cada ação, tantos votos quanto sejam os membros do conselho. Então, eu tenho um voto por membro do conselho, como eu falei. Reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos em um só candidato ou distribuí-los em vários. Então, eu tenho 3 votos, na verdade, porque é um por membro do conselho, eu posso pegar os meus 3 e direcionar a um único membro lá do conselho. E, portanto, conseguir, às vezes sozinho ou às vezes com mais alguém, eleger essa pessoa, ok? Para que isso aconteça, né, eu tenho que requerer em 48 horas. Isso também é bastante importante, também é bastante concurso, por isso que eu fiz questão de destacar. Ok? A gente falou já também se é obrigatório apenas em 3 e facultativo, por exemplo, né, o conselho de administração na companhia fechada. Também já vimos isso. O que mais? Diretoria. Rapidamente, também, não sei se já falamos. Diretoria, né, é o órgão executivo da companhia. É aquele que, né, vai contratar, demitir, não é isso? Órgão executivo. Tá? A diretoria também é o órgão que representa a companhia. Isso também é bastante cobrado em prova. Né? É o órgão que representa. Então, se tem que ir alguém, né, numa audiência pública, vai um diretor. Né? Se alguém representa juridicamente, é o diretor. Aí o estatuto pode dizer, juridicamente só representa o diretor jurídico ou o presidente, Financeiramente, perante os bancos, só representa o diretor financeiro e ou o presidente. Aí fica a critério, né, ou a nível de estatuto essa definição. Esses números também são sempre cobrados, então, enquanto, né, na composição do conselho de administração eu tenho no mínimo 3 membros, a diretoria vai ser composta por no mínimo 2 diretores, né? Aí, obviamente, o estatuto vai definir, né, se são mais de 2, mas no mínimo são 2, ok? Artigo 143. A diretoria será composta por 2 diretores, também ad nutum, ou seja, destituíveis a qualquer tempo, ou eleitos pela Assembleia Geral, eleitos pelo Conselho de Administração, e se esse não existir, porque pode ser que seja numa sociedade anônima fechada, por exemplo, que é facultativo, quem vai nomear os diretores é a Assembleia Geral. Mas é o estatuto que vai dizer o número de fato de diretores, né? Se são 2, se são 4, né? Se são 5, o modo de substituição, o prazo de gestão, aqui também é importante, não superior a 3 anos permitido sua reeleição, aqui se complementa, né? Ou é igual o outro caso. Atribuições do diretor, diferente das atribuições da Assembleia, né? Competências privativas e do Conselho de Administração que estão previstas na lei, que a gente já viu, aqui as atribuições são previstas pelo Estatuto. Então, o diretor jurídico cuida dos processos, sei lá, né? O diretor financeiro cuida das finanças, o diretor-presidente representa a companhia, entre outras coisas, é o Estatuto que vai dizer. Tá? Eu posso acumular o cargo, eu posso ser um diretor e um conselheiro, né? Pode haver essa acumulação, só que a lei coloca um limite de 1/3. Também acho que já vimos isso. Vamos avançar. A gente chegou a falar na aula passada dos deveres, né? Deveres. Então, a lei vai criar algumas regras, tanto para os diretores, quanto para os conselheiros, né, de administração. São chamados deveres. São vários deveres, né? Vou fazer alguns exemplos aqui, que os administradores têm. Teoricamente, né, eu preciso de pessoas probas, né, que se comprometam com o desenvolvimento da companhia.
Então, a lei vai dizer, né, que um diretor ele não pode, né, agir de forma desleal, ele não pode ter conflitos de interesse. Eu não posso ter informação de alguma coisa do negócio, a companhia vai ter lucro mais do que o esperado e, portanto, as ações vão subir. Eu não posso correr lá e comprar as ações na frente de todo mundo, né? Eu estou agindo, violando o meu dever, né, de lealdade à companhia. Eu não posso né, agir com um conflito de interesses, né? Então, são várias regras aí que esses administradores possuem, né? A gente já comentou, são bem subjetivas, de certo modo, mas são muito sérias, né? O problema é a fiscalização, né? Viu aí que diretores, né, recebiam propina para poder aprovar a compra de uma refinaria. Exemplo mais famoso, né? Absurdo. Contra, obviamente, o estatuto e que, inclusive, poderão ser responsabilizados. Então, a lei fala que esses diretores, né, além de ter deveres, obviamente, podem ser responsabilizados por esses deveres. A responsabilização, né, vai acontecer da forma civil. Regra geral, a lei diz o seguinte: pela mera gestão, um diretor ele não é responsabilizado. Então, se eu comprei uma refinaria e o petróleo caiu porque teve, né, uma descoberta de uma nova jazida lá em algum país e está tendo prejuízo, a culpa não foi minha. Como é que a gente vai saber disso? Então é ato de gestão, ok? Agora, se eu comprei, paguei mais caro por causa de propina, aí eu vou ser responsabilizado, obviamente. Então eu me respondo pelos atos com dolo e culpa, né? Com violação à lei ou violação ao estatuto, artigo 158, tá? Que a gente já comentou. Então, a companhia pode, né, mover ação contra, né, esses diretores para serem responsabilizados, tá? A lei atribui até a possibilidade, né, de um acionista mover uma ação contra essas pessoas, né, para responsabilização, caso a companhia não faça, tá? Artigo 159 da lei. Ok? Por fim, não menos importante, vamos finalizar com o Conselho Fiscal. Pequenininho, poucas regras, né? A atribuição do Conselho Fiscal, né, é óbvia, né? É de fiscalizar a empresa, tá? O Conselho Fiscal é um órgão, então, fiscalizatório. Também isso aqui é bem interessante, também cai bastante em prova. O Conselho Fiscal é um órgão de existência obrigatória e funcionamento facultativo. Olha o que diz o artigo 61. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre o funcionamento, ou seja, ela terá o papel e o seu funcionamento vai depender do estatuto. Se vai ser uma eleição a tanto tempo, se vai ser sempre, as regras, né? Se vai ser permanente ou vai ser instalado a partir de uma determinada necessidade. Tem uma irregularidade, instala o conselho fiscal. Então, isso aqui é uma característica bem peculiar do conselho fiscal. Também é um órgão colegiado, significa dizer que as decisões são em conjuntas, né? Assim como o conselho de administração, ok? A sua composição, né? O conselho fiscal vai ser composto por no mínimo 3 membros e no máximo 5 membros, né, com suplentes de igual número eleitos pela Assembleia Geral. Deixa eu colocar isso aqui também, é importante, né? Númerozinho, a gente gosta de colocar na prova. Infelizmente, não vou dar prova para vocês esse semestre. Quem sabe o próximo, talvez, acho que nem o próximo, né? Essa pandemia aí parece, espero que esteja errado, que o segundo semestre será online, né? Universidade Federal já deu até ano que vem. A gente depende do MEC. Então, o Conselho Fiscal será composto por no mínimo 3, no máximo 5 membros, suplente igual ao número. Vai ser instalado pela Assembleia Geral, também já falei. O que mais? O que é importante para te falar? Isso aqui é bem legal, né? Também cai em prova. Requisitos.
Qualquer pessoa pode ser membro do Conselho Fiscal? Não, né? Não é, já vi cair em concurso aqui, OAB. A lei coloca alguns critérios, né? Requisitos, impedimentos e remuneração. Somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas naturais, aqui ok, né? Acionista, precisa ser pessoa natural? Não, pode ser pessoa física. Conselheiro de administração, precisa ser pessoa natural, né? Precisa. Precisa ser acionista? Recentemente mudou? Não, né? Não precisa ser acionista. Diretor, precisa ser pessoa natural? Precisa. Conselheiro fiscal também, tá? Que mais? Residentes no país, tá? Que também é um requisito para todos, né? Aí vem um requisito específico: diplomatas em curso de nível universitário ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 anos cargo de administração de empresa ou conselho fiscal. Então, esses requisitos aqui são especiais, né? E também caem em prova, né? Aí a lei libera, né? Na 76, quem era diplomata, quem tinha curso de nível superior. Hoje em dia já é difícil, né? Você ter alguém com nível superior, imagina em 76. Nas localidades em que não houverem pessoas habilitadas em número suficiente para o exercício das funções, o juiz poderá, né, dispensar isso. Tá? Aí tem vedações. Não pode o cônjuge, né? Não pode pessoas ligadas, né? Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, além das pessoas enumeradas no artigo 147. Né? Quem que está no 147? Isso aqui eu não comentei, é importante comentar. Para ser membro de uma SA, seja como conselho de administração, seja como diretor, seja como conselheiro fiscal, a pessoa tem alguns requisitos, né? Ela não pode, né, ter cometido crime, ela não pode ter, né, são inelegíveis aos cargos do artigo de conselho de administração, de diretor e também, como visto aqui, de conselhos fiscais. 147. Quando a lei exigir requisitos para investidura do cargo de administração da companhia, a Assembleia Geral somente poderá eleger quem tenha os exibidos necessários comprovantes, dos quais arquivará cópia do contrato social. 147, parágrafo 1º. São inexigíveis para os cargos de administração da companhia pessoas impedidas por lei especial. Então, se você faliu, você não vai poder, né, por exemplo, né, lei especial, que a lei aqui, inclusive, aqui vai repetir. Ou condenadas por crime falimentar, por prevaricação, né, o peita, que é a mesma coisa que suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, fé pública ou de propriedade. Olha só que grave isso aqui, hein? Crime de propriedade. Dano é crime de propriedade. Né? Tu vai lá, ficou nervoso, dá uma porrada na porta aí de alguém, né? Dano. Não é isso? Não sou criminalista, mas você pode me ajudar. Fé pública, né? Foi lá, fez uma carteirinha, né, O pessoal não faz muito isso? Carteirinha de estudante falsificada? Que eu me lembro, posso até estar enganado. Crime contra a fé pública. Crime de propriedade, apropriação indébita, né? Ou crime contra a plena vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos. Então, na teoria, né, para você ser um gestor de uma SA, né, um administrador ou um fiscal, tem que estar ficha limpa, né, zerado. Ok? Ou ainda inelegíveis para os cargos de administração da companhia aberta. Então, por exemplo, a Comissão de Valores Imobiliários declarou inelegível o Eike Batista, por causa dos atos que ele cometeu, né? E aí, obviamente, se ele está inelegível pela CVM, ele não vai poder ser novamente, né, um diretor em outra empresa, né, ou um conselheiro, e nem um conselho fiscal, que era quando a gente retomou aqui. Então, o artigo 162, né, 162, é combinado com o artigo 147. O 147 são os requisitos gerais, né, e o 162 ele complementa, né? Além do que está no 147, membros de órgãos de administração de empregados de companhia, sociedade controlada ou do mesmo grupo. Ou seja, você não pode estar lá e estar aqui, né?
fiscalista, tu trabalha lá e fiscaliza aqui, no mesmo grupo. Tu é diretor do Itaú Seguros e quer ser conselheiro fiscal do Itaú Capitalização. Não tem sentido, né? Tu é cônjuge, né? Tu é casado com o diretor presidente. Tu vai ser conselheiro fiscal? Né? Teu irmão, teu pai, né? Parente até terceiro grau. A lei é muito detalhista, a lei é muito rica, né? Por isso que não tem tanto problema, não sei, acho que não tem tanto problema com a companhia, né? Sei lá, a gente vê mais problema em órgão público, não sei, posso estar enganado. Que mais? Remuneração, né? Como é que essas pessoas são remuneradas, né? Então a lei vai estabelecer regras, né, de remuneração. Deixa eu achar aqui para você que eu me perdi aqui. Remuneração. Só um minuto. Deveres. Perdi o artigo aqui, pessoal. Então tem um limite, né, da remuneração dos administradores. Achei. 152. Também já vi que era importante falar, por isso que eu estou voltando. Pode ser que caia em concurso. A Assembleia Geral fixará o montante global individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verba de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções e a sua competência e reputação. O Estatuto da Companhia, que fixar dividendo obrigatório em 25% ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro das companhias. Então, eu tenho uma companhia, essa companhia tem um lucro, esse lucro vai ser repartido entre os sócios. Também pode ser repartido entre os diretores, né? Também pode. Inclusive, o grande salário, né, desses diretores são, né, essas participações no lucro, né? Eles ganham centenas, né, de milhares de reais, aí até mais. Aí sempre passa aí, né? O diretor da Petrobras faturou sei lá quanto. São altíssimas, né? O que nos interessa? Que a lei coloca um teto, né? Coloca um critério e isso cai em prova. Qual é o critério? Pode atribuir à administração à companhia o lucro desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 1/10 dos lucros da companhia. Então, o critério é isso. Eu sou diretor, eu tenho um salário de 120 mil reais por ano. Eu posso ganhar também a participação no lucro? Posso. Limite, 120 mil reais. Outro limite, 1/10 da companhia. Então, a companhia faturou, né, 10 milhões, o limite de remuneração é de 1 milhão. Então, tem dois critérios aí de tetos para essa remuneração. Pessoal, assim, o mais importante de SA foi dado. É óbvio que a lei é muito extensa, é muito detalhista, tem muitos detalhes, né? 163, o que faz o Conselho Fiscal? Examina as demonstrações financeiras, opina sobre o relatório anual, fiscaliza, né? Já tinha falado, né? A atribuição do Conselho Fiscal é fiscalizar. E não tem muito sentido a gente falar sobre tudo, nem ler tudo, porque é muita coisa, né? A minha sugestão, como sempre, é que você faça bastante exercícios. Por isso, inclusive, né, que eu passei os exercícios como prova, para ver o que cai na prova da OAB, né, e fiscalize, né, acompanhe essas cobranças. Não dá para estudar tudo. Não dá pra... Depois que tu passar, aí você não, vou ser especialista em SA. Eu vou ser, né, a gente está lá na graduação, a gente sabe um pouquinho de cada coisa, né, mas um advogado que trabalha no escritório XYZ ou numa companhia, ele vai ser especialista naquilo. Uma coisa tributarista, o cara é tributarista em imposto de importação e imposto de renda penal, né? Normalmente também o cara é do crime financeiro,
o cara é do homicídio. A tendência é essa. Infelizmente, eu até acho que poderia ser diferente. Para a OAB e concurso, você tem que ser o generalista, tem que saber de tudo um pouco. E é muito difícil saber de tudo um pouco, né? OAB tem 17 disciplinas, como é que tu vai saber de tudo um pouco? Caraca, é muito difícil. Então, para melhorar o seu método de estudo, você, né, tenta restringir e saber o que é importante de cada matéria. O que é importante é o básico, é o que a gente trabalha, é o que cai na prova. E aí cria alguns critérios para você focar aí no que é importante de cada matéria, para poder saber de tudo um pouco. Depois que tu passar na OAB, depois tu passar no concurso, aí tu vira o pica da galáxia da área que você vai atuar. Mas por enquanto tem que saber de tudo um pouco. Já te disse isso. Eu acho que isso talvez seja a dificuldade de muitos alunos passarem na OAB, porque o aluno ele acaba se identificando com uma matéria ou outra, isso é normal, né? Ah, eu gosto muito de penal, eu gosto muito de família, eu gosto muito de trabalho, e o cara quer saber muito daquilo. Tu for numa prova de delegado, tu vai perguntar para todo mundo lá, qualquer coisa de penal, todo mundo vai saber, porque todo mundo fica pica, né? Como dizem aí, fica especialista em penal. Só que a prova de delegado tem 12 disciplinas, certo? Aí o cara se arrebenta em empresarial. Empresarial não cai em delegado, olha, maravilha. Né? Mas para juiz cai. O cara se arrebenta em empresarial. Tenho vários colegas que fazem emerge e falam que o pessoal tem uma dificuldade empresarial, porque vai levando na faculdade de qualquer jeito, é uma matéria chata, uma matéria difícil. E para você passar na primeira fase, você tem que acertar quase tudo, tem que ir bem em tudo. Então, minha dica fica essa aí, né? Estude tudo, mesmo que você não gosta, até você passar no que você quiser. Depois, tu vira especialista em alguma área. Esse é o caminho. Então, tem que abrir a mente, né? E falar assim, meu Deus, vou estudar empresarial. Isso. Meu Deus, vou estudar processo civil. Isso. Meu Deus, vou estudar, né? Sei lá, o que, administrativo, né? Isso. Meu Deus, vou estudar administrativo. E a rotina, né? A gente tem hábito também de estudar mais o que a gente gosta, e aí a gente está sempre pegando matérias daquilo. Por isso que você cria uma rotina, por isso que você cria uma carga horária, por isso que você estuda, né, sei lá, 10 horas por semana, 1 hora cada matéria, para não deixar de ver nada. Tá? Então, fechamos o nosso semestre de Empresa 2, né? Espero que a gente tenha conseguido aprender bastante sobre SA. Espero que todas as questões de OAB, né, que cair de empresarial, pelo menos de Empresa 2, você acerte. Semana que vem é só a entrega dos trabalhos, então vai mandar por e-mail, né, vai ser bem tranquilo. Só vou fazer a chamada, como fiz na P1, confirmar se eu recebi o trabalho ou não, né, para não ter nenhum problema de desvio, de não mandar alguma coisa nesse sentido. E até semestre que vem. Empresa 3. Espero de coração que seja presencialmente, apesar de não ter essa certeza. E que você estude aí bastante, mesmo diante de todos esses problemas, e que você consiga aí alcançar seus objetivos. Sabe que eu estou sempre à disposição, né? Eu, além de ser professor, gosto de interagir com vocês, ajudá-los. Posso sim. São 2 trabalhos. O primeiro trabalho você vai fazer questões da OAB, concurso. Então você vai entrar num site qualquer, PCI Concurso, por exemplo, e vai procurar a questão de direito empresarial 2 e responder para mim, né? Copiar a pergunta, pelo menos, e a resposta correta. Então, se quiser copiar tudo, eu acho bom para você estudar, mas não é obrigatório. E 2, que o Leonardo colocou aí, vai pesquisar uma jurisprudência sobre SA. E eu quero ver para você ver como é que vai para a prática, né? As discussões. E aí pega uma jurisprudência, baixa uma jurisprudência, né? Aí toda liberdade de você escolher discussão sobre votação, discussão sobre ação, não importa, né? E imprime, né? Resume e me manda. Me manda o resumo e a jurisprudência junto, completo, ok? Cursinho é bom, principalmente para quem tem dificuldade de se organizar. Tem muita gente que eu conheço que passou na primeira fase, inclusive eu. Não é imprescindível, mas aí também não vou dizer que está errado. Cada um, eu acho cada um. Na segunda fase, inclusive, eu fiz cursinho, acho que eu já falei para vocês, porque eu não tinha prática nenhuma, não pude fazer estágio e aí não sentia seguro para fazer as peças com o que eu aprendi na faculdade. Mas a vida é injusta, né? E aprende e ensina a gente de outras formas.
Acho que eu já te contei isso, para a gente acabar. O, o manuscrito pode ser manuscrito ou pode ser digitado, Matheus, tanto faz. Fica a seu critério. Também, questões também, mesma coisa. Se for digitado, coloca as regras da ABNT. Enquanto eu estou abrindo aqui, eu vou te contando essa história. Não sei se você já conhece. Fiz cursinho, treinei todas as peças e foi bom, né? Até para me dar confiança. Fazia lá o cabeçalho, não sei se é assim que a Evelyn faz com você. Eu fiz um trabalho, Aí a lei lia lá o enunciado. Ah, é assim, pessoal, esse aqui é o cabeçalho, direcionado a tal lugar. É trabalhista reclamatório. Então é lá a prestação de serviço, a regra, ou outra exceção. Professor, as questões da OAB manuscrito, né? Sim, pode ser manuscrito. Eu liberei também para fazer digitado, tá, Ana? Fica à vontade. Tá liberado. Liberou geral. O tema, você que vai escolher. Você escolhe o tema que você quiser. Os trabalhos são manuscritos ou digitados. Fica a seu critério. Se for digitado, regras da ABNT. Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui. E sobre o tema, eu vou escolher a jurisprudência. Isso, você escolhe. É óbvio que eu quero que você faça um sobre SA, né? Você escolhe dentro do espectro da nossa matéria aqui. Então vai pegar sobre assembleia, alguma discussão que tenha ido sobre votação, sobre convocação, sobre emissão de ações ou debêntures, dentro do nosso espectro de sociedade anônima. Ok, Gabriela? Vê se eu respondi todas as dúvidas. Estou abrindo aqui o sistema. Então, pessoal, aí acabou que eu fiz as peças todas, chegou na prática, caiu o quê? Caiu uma peça que a mulher não deu no cursinho. Foi a primeira peça de consignação e pagamento que tem aí no exame, que aí não lembro se foi o 9 que eu fiz. Primeira peça que caiu de consignação e pagamento. Só que eu tinha feito na faculdade, eu tinha um professor excelente, assim, tipo a Evelyn. E arrebentei, fui super bem a peça. Então, sei lá, né? Talvez se eu tivesse feito 100%, teria passado por isso, né? Mas sugiro que faça, pelo menos para a segunda fase, quem tem mais dificuldade. Eu vou fazer chamada, quem responder está liberado. Agradeço por tudo aí, pela presença de vocês. Espero que tenha contribuído para a sua formação. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, me chama no grupo. Só não interrompe a aula falar que está saindo, vou me chamar no grupo, porque, né? Não, é ruim isso. Sacanagem, cadê o amigo? Se for manuscrito, tem que enviar a jurisprudência também? Sim, sim, são 2 trabalhos, cada um vai valer 5 pontos. Eu sei que para alguns manuscrito é mais difícil, né? Acha que é mais, né? Até né? Porque dá mais trabalho, mas eu acho que o manuscrito dá mais oportunidade de você aprender, né? Você acaba fixando mais o conteúdo. E então os trabalhos são 2, independente de ser manuscrito ou não. Por mais que pareça que o digitado seja mais fácil, mas eu facilitei porque vocês estão com bastante trabalhos aí, né? Imagino, peças. Mas se fosse você, né, eu faria manuscrito, porque eu aprendo mais escrevendo. Mas fica a critério, fica a seu critério. Adriana, Alain, Alexander, Aline, Amanda, Ana Carolina. Acho que a pergunta foi se tem que transcrever toda a jurisprudência. Não é isso, não precisa transcrever, não. Tu vai pegar a jurisprudência, baixar ela, sei lá, tem jurisprudência, tem 70 páginas, 200, não precisa não. Tem umas de 10, 12 também menores. Você vai só ler a jurisprudência e vai fazer um resumo. O resumo pode ser manuscrito ou digitado. A jurisprudência é o PDF. Né? A jurisprudência não precisa transcrever a jurisprudência, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não é preciso. Você lê e resume. A própria jurisprudência já traz um resumo do caso no relatório. Então você resume o relatório, resume a decisão. Ponto. Não precisa transcrever a jurisprudência, não. Pelo amor de Deus. Não é desnecessário. Se era essa a dúvida. Ana Carolina, ok. Bom dia. Alexandre, ok. Aline, ok. Amanda também está aí, né? Não, ótimo. Por isso que tem que perguntar.
tem problema não. Andréia, acho que a Amanda já foi, Ana Carolina já foi, Andréia, Antônio, Ariane, Bárbara, Bruna e Bruna. Eu que agradeço, Ariane, tenha um bom dia. Bom dia, Bruna Andrade. Bom dia, Ana. Bom dia, Adriana. Oi, Adriana, desculpa. Eu não te chamei? Tá com presença. Bárbara tá aí, não. Bruna Duque, não. Bruna Marques, não. Bruno, Camila, Cícero e Kleber. Oi, Bárbara, desculpa, você estava falando comigo e eu tô te dando falta aí, que absurdo. Ok, Camila Machado. Bruna Marques aqui, perfeito, Bruna, obrigado. Cícero tá aí. Camila Silva, bom dia. Kleber não tá aí, não. Daiane, Daniel, Davi, Débora. Valeu, Daniel. Esther, Fabielle, Fabrício, Fernando, Felipe. Valeu, Fabrício. Cadê o Fernando? Dormiu? Acorda, Fernando. 11 horas já, pô. Felipe, tá por aí? Gabriela, Gabriele e Gisele. Bom dia, Gabriela, Gabriele, Felipe acordou, Gisele, Gabriela Alves, tá aí? Gledson, Guilherme, Iago, Isabelle. Bom dia, Gisele, para você também. Valeu, Gledson. Isis, Jéssica, Jorge, José Roberto e Carol. Valeu, Jorge, para você também. José Roberto, ok. Bom dia. Larissa, Leonardo, Lucas. Valeu, Lucas. Valeu, Larissa de Souza. Larissa de Oliveira, não. Maísa, Márcia, Márcio, Marília. Esse presente aqui sem ninguém. Alguém saiu? Márcio Rocha. Valeu, Márcio. Eu acho que quando vocês saem, só o meu nome. Se você não digitar. Matheus, Milane, Monique, Milena. Matheus Felizardo, valeu. Bom dia, Miliane. Matheus Marques, não, né?
O Nico também não. Milena, Pablo, Paola, Rafael e Rafaela. Valeu, Pablo. Matheus Marques. Ok, Matheus. Matheus Marques, irmão Bruna Marques, é isso? Rafael, ok. Rafael Mendes. Paola, não. Rafaela também não. Fernando, de presença, Fernando. Eu vi que tu tá sempre aí, mas tava dormindo hoje. Isso aí, Fernando. Valeu pelo carinho. Ramon, Rebeca, Renata, Juan. Tranquilo, Bruno. Que dureza, hein, porra. Assistir aula com o irmão. Sacanagem. Sirlene, Tayane, Tatiana, Tamires. Bom dia, Tamires. Bom dia, Tayane. Tatiana tá aí? Ok. Tayana, Tiago, Vitor, Vitória, Viviane. Viviane avisou que ia sair mais cedo. Vitória tá aí. Ah, obrigado por lembrar. É o que mandou mensagem no privado? Thiago Albuquerque. Obrigado por lembrar, Gledson. Valeu, William. E Iago. E Ingrid, perdão. Ficou alguém aqui que eu pulei? Não, tá todo mundo com presença, né? Débora Abraão, deixa eu ver. Alguém ficou com uma dúvida em relação ao trabalho? Débora Abraão também estava dormindo na hora da chamada. Gabriele Ventura está com presença. Fala aí, meu povo. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tem um mínimo de folhas para o trabalho de jurisprudência? 3 laudas, tá bom? Assim, eu não me preocupo muito com essa questão do tamanho, não. O tamanho é só uma referência. Ah, fiz 2,5, não tem problema. Fiz 5, não tem problema. O mais importante é o aprendizado. Mínimo de 3 laudas. Que dá uma folha e meia, né? Uma página e meia. Se for manuscrito, fácil de chegar nessa quantidade. Tá? Se for digitado, pode ser 2, sei lá. Depender da jurisprudência também. Pega uma jurisprudência de 80 páginas. Como é que eu vou... Né? Fica até difícil você resumir muito pouco. Mas se preocupa com isso não, Ramon. Faz aí, tira um parâmetro de 3 aí. Valeu? Pessoal que tá aí, tá com alguma dúvida? Bruno, Cícero, Amanda, William, Fernando. Se não tiver nenhuma dúvida, então tenham um bom dia a todos. Uma boa semana. Boas provas aí, bons trabalhos, bom recesso. Qualquer coisa me chama por aí no WhatsApp, a gente vai se falando. Tá? Tchau. Fica com Deus.